Notícia importante: este vídeo contém muitas cenas de destruição, muitos momentos de tensão, pessoas em desespero, imagens de devastação causadas por terremoto e por um imenso tsunami. Aconselhamos as pessoas mais sensíveis a não assistirem este vídeo, pois elas podem achar estas imagens muito fortes, emocionalmente perturbadoras ou incômodas, o que pode desencadear ansiedade, tristeza ou frustrações. Se você é uma destas pessoas, pedimos para que não assista a este vídeo. Devido às nossas diretrizes éticas, por respeito a quem assiste aos nossos vídeos, pela memória daqueles que se foram de uma forma tão brutal e inesperada durante esta tragédia e também pela dor das famílias destes, não apresentaremos fotos ou vídeos das praias e de outros lugares com pessoas falecidas. Terremoto e tsunami no Oceano Índico, o mais mortal de toda a história humana. País: Tailândia. Lugares atingidos: Phuket, Khao Lak, Ilhas Koh Phi Phi, entre outros. Horário do impacto local: entre 9 horas e 45 minutos e 10 horas da manhã. Tempo após o terremoto: de 1 hora e meia a 2 horas. Altura das ondas: de 5 metros a 10 metros. Vítimas fatais e desaparecidos: 8.212 pessoas oficialmente, mas existe a possibilidade de terem sido mais de 10.000 pessoas devido aos imigrantes de países próximos, não documentados, que trabalhavam e viviam em várias cidades atingidas. A Tailândia, conhecida por suas praias paradisíacas, viveu uma tragédia que entrou para a memória coletiva mundial. Cidades como Phuket, ilhas como Koh Phi Phi e Khao Lak estavam cheias de turistas estrangeiros naquele final de ano, a maioria vinda da Europa. Todos aproveitavam as férias de final de ano em um país exótico, alegre, tropical, festivo, barato, bem longe do inverno europeu. A maioria dos turistas estavam hospedados em hotéis, resorts, pousadas e pequenas cabanas bem próximas do mar. Khao Lak é uma cidade no continente, o sul da Tailândia, de frente para o Oceano Índico, e durante o final do ano de 2004, a cidade estava lotada como tantas outras da Tailândia. Para os turistas europeus, aquele era o novo destino para passar as férias de forma mais barata, exótica e mais divertida. Os jovens mochileiros também começavam a descobrir os encantos dos países asiáticos, principalmente da Tailândia, que por seu exotismo e por suas praias os atraíam. Estes jovens saíam de seus países para descobrirem o mundo, mas muitos morreram naquele dia. Aquela manhã que se iniciava como qualquer outra, tranquila, o sol iluminando o mar e a areia branca, ninguém poderia imaginar o que estava para acontecer. Quando o mar recuou, como ocorreu em todas as praias do Oceano Índico, muitas pessoas foram despreocupadamente para a areia para ver o mar ao longe e observar as rochas que haviam aparecido. No horizonte, ao longe, surgia uma onda imensa que quanto mais se aproximava da praia, maior se tornava e ficava mais assustadora. Ao chegar na praia, que estava repleta de pessoas, a onda avançou sobre tudo que estava no caminho: barcos, casas, pessoas, hotéis, destruindo e matando, arrastando tudo por centenas de metros para dentro da costa. O tsunami chegou em Khao Lak muito mais forte que em outros lugares da Tailândia, devido ao fundo das praias desta região serem mais rasos, o que aumentou a altura e o volume da onda. Após tudo se acalmar e o mar voltar ao normal, a praia ficou repleta de destroços e de pessoas sem vida. Foi uma cena terrível, dolorosa demais. Em um famoso hotel da época, o idílico Sofitel Magic Lagoon Resort and Spa, em Khao Lak, que era muito procurado por europeus, foram encontrados quase 200 hóspedes mortos apenas no primeiro andar. A maior parte deles eram estrangeiros. Como ainda era manhã, muitos descansavam ou dormiam, tentando se refazer do cansaço das festas da noite anterior. Este hotel foi totalmente inundado e isto ocorreu em uma velocidade absurda, não dando chances de fuga para os hóspedes do primeiro andar, pois as águas chegaram a atingir quase 10 metros de altura, entrando até no segundo andar da estrutura. Funcionários morreram, alguns desapareceram e outros foram arrastados pelas águas para locais bem distantes do hotel. Os hóspedes que conseguiram se salvar estavam em andares mais altos ou viram a onda chegando e assim procuraram rapidamente um refúgio mais seguro. Para quem estava no primeiro andar, a morte foi certa. Após o tsunami, este hotel ficou bastante danificado, todas as suas instalações foram destruídas, pois se encontrava muito próximo da praia e por isso sentiu todo o impacto da força do mar. Na belíssima ilha de Phuket, no sul da Tailândia, na noite anterior ao desastre, a cidade vibrava. Todos os hotéis estavam cheios, os bares lotados, os restaurantes serviam comidas tradicionais tailandesas e comidas internacionais. Centenas de pessoas caminhavam nas ruas e a maior parte dos turistas ainda comemoravam o clima de Natal, mas já se preparavam para as festas de fim de ano.
Na manhã seguinte, o dia estava calmo e sereno. Alguns turistas, com suas famílias, acordaram bem cedo, tomaram um café da manhã e foram para a praia. Outros preferiram ficar na cama para descansarem um pouco mais. Muitos foram para as piscinas dos hotéis e depois se dirigiram aos restaurantes para se alimentarem. Ninguém poderia imaginar que naquela bela manhã, uma onda gigantesca chegaria e destruiria grande parte da cidade e ainda ceifaria as suas vidas. Em Koh Phi Phi, uma ilha no sul da Tailândia, que estava cheia de turistas de diversas partes do mundo. A parte estreita da ilha foi a mais atingida pela catástrofe, justamente onde estavam os restaurantes e hotéis, resorts e pousadas que hospedavam a maioria dos turistas. Em Koh Phi Phi, ocorreram duas ondas do tsunami, uma vindo do sul e outra vindo do norte. Por este motivo, a destruição foi tão imensa e o número de mortos tão alto. Naquela manhã, grande parte dos turistas já estavam na praia quando o mar recuou, surpreendendo-os. Logo depois o mar retornou rapidamente e começou a invadir tudo. Um tempo depois, chegou a primeira onda destrutiva, arrastando tudo que estava pela frente, destruindo tudo. Passada a primeira onda, as pessoas sobreviventes, ainda muito assustadas e feridas, ficaram com medo que viesse uma segunda onda e ficaram olhando para o horizonte de onde veio a primeira, só que a segunda onda veio por trás e como este trecho da ilha é bem estreito, as pessoas não tiveram como escapar, sendo pegas de surpresa por um turbilhão destrutivo e assim, foram arrastadas para dentro do mar, junto com muitos destroços. Os telhados das casas e bares de Koh Phi Phi eram de chapas metálicas onduladas, que ao serem levados pelo turbilhão das águas, se tornaram uma arma mortal, agindo como se fossem lâminas, ferindo, dilacerando e matando muitas pessoas. Tantos resorts de luxo, hotéis, pousadas, cabanas simples, casas, foram igualmente destruídos, aniquilados em instantes por estas ondas imensas em diversos lugares da Tailândia. Aproximadamente 8.000 pessoas perderam a vida na Tailândia, incluindo milhares de visitantes vindos da França, Suécia, Alemanha, Portugal, Inglaterra, Espanha e também turistas da Austrália, Filipinas, Japão e de tantos outros países. Para o mundo, foi um choque. A tragédia já não parecia tão distante, mas sim muito próxima, ao se constatar que haviam vítimas de dezenas de nacionalidades. Perdas, social, mortes de muitos turistas estrangeiros e moradores locais. Isto afetou fortemente o turismo e as comunidades locais. Economia, colapso do turismo, que era vital para a economia do país. Saúde e transportes, a alta demanda por serviços emergenciais, caos logístico, muitas estradas danificadas. A Tailândia teve a maior quantidade de relatos de sobreviventes devido à maioria serem estrangeiros e terem acesso a outras mídias. Veja alguns pequenos milagres individuais. Na Tailândia ocorreu um fato muito curioso com os elefantes de lá. Antes do tsunami chegar, eles começaram a chorar e tornaram-se extremamente inquietos. Arrebentaram suas correntes e fugiram correndo para o alto de uma colina, seguidos pelos tratadores e por um grupo de turistas que não entendiam o que estava acontecendo e resolveram filmar os animais. Quando chegaram no alto da colina, as ondas arrasaram o local onde eles estavam antes. Este fato salvou algumas vidas. Foi observada também uma agitação estranha com cardumes de peixes que estavam próximos à praia. Eles se juntavam a outros cardumes e se dirigiam para o mar aberto. Outra observação de um sobrevivente é que não se via nenhum tipo de pássaro na região, parecia que todos haviam migrado para bem longe. Veja outros relatos desesperadores. O cinegrafista britânico Julian Aden estava na ilha de Kon Ngai com os amigos. Eles iam visitar uma caverna, no lado oposto da ilha, mas como o tempo estava um pouco instável, o passeio foi cancelado. Então os amigos resolveram aproveitar a praia próxima, pois o sol havia surgido. Todos se divertiam e riam enquanto ele filmava o mar e tudo ao redor. Era um dia perfeito, apesar de tudo. Julian, em um golpe de sorte do destino, conseguiu fazer as imagens mais impressionantes da chegada deste tsunami. Suas cenas mostram a extrema força do mar e até os gritos impactantes e desesperados das pessoas que estavam próximas, dentro de um barco de turismo que se sacudia naquele mar revolto. Julian e seus amigos, ao verem que o mar estava subindo cada vez mais, saíram o mais rápido que puderam da praia e conseguiram sobreviver ao tsunami. A sorte deles é que naquele dia, por mera coincidência, estavam no lado oposto daquela ilha, em uma área que não dava diretamente para o Oceano Índico e que era mais protegida. Michael Anderson, turista sueco, lembra-se dos instantes tensos que ele passou naquele dia. Eu e minha esposa estávamos alegres, felizes por estarmos na Tailândia de férias. Quando o mar recuou, fomos para a praia e ficamos tirando fotos daquele fenômeno estranho, totalmente novo para nós. Era algo bonito e diferente de se ver, até que um muro de água apareceu no horizonte e veio em nossa direção.
Corri com minha esposa, mas a onda nos alcançou e nos atingiu fortemente, nos derrubando. Acordei preso entre os galhos de uma árvore. A minha esposa desapareceu nas águas e o seu corpo nunca foi encontrado. O turista alemão, Peter Miller, filmava o mar recuando quando foi atingido pela onda, foi arrastado, mas conseguiu sobreviver, ficando preso abraçado a um poste de iluminação. Maria, uma turista espanhola que estava em Phuket, Tailândia, viu seu resort sumir em poucos minutos. Foi levada pelas águas em um turbilhão para perto de uma casa, conseguiu se aproximar, subiu no telhado quente e lá ficou por horas, cercada por água suja e muitos destroços. Frederic estava em Phuket, Tailândia. O policial sueco passava as férias com sua noiva e estavam hospedados em um hotel bem perto da praia. Quando as ondas começaram a chegar, ele estava no lado externo, perto da piscina, próximo do restaurante. A água começou a subir, ele, para se proteger, escalou uma mureta bem alta próxima ao restaurante do hotel. De cima da mureta, viu um casal de idosos que estavam agarrados a uma grade no meio de muita água, em situação de risco absoluto. Frederic, em um ato de humanidade e de sobrevivência, tentou ajudar aos idosos que estavam resistindo na água e esticou o braço para tentar alcançá-los. Mas a imensa massa e força da segunda onda chegou repentinamente, levando-os para dentro de um turbilhão. Sem poder fazer nada, Frederic viu o casal desaparecer em um redemoinho. A água continuou subindo e submergiu todo o primeiro andar do hotel e o lugar onde ele estava deixou de ser seguro. Frederic foi derrubado pela forte correnteza e caiu na água, sendo arrastado. Algum tempo depois, conseguiu se salvar segurando-se em uma árvore a centenas de metros de distância do restaurante. Depois que tudo se acalmou e passou, Frederic foi resgatado. O idoso que caiu na água conseguiu se salvar por um milagre, mas a esposa do idoso faleceu. A noiva de Frederic também sobreviveu. Thomas, um australiano, estava de férias com os amigos em Phuket, sobreviveu, mas perdeu todos os amigos nesta tragédia. A partir deste dia, nunca mais conseguiu entrar no mar. Petraninková, modelo tcheca, estava de férias em Khao Lak com seu noivo Simon Atli, quando a onda destruiu o bangalô em que estavam. Ela ficou pendurada por cerca de 8 horas em uma palmeira, com a pelvis fraturada, vendo a devastação ocorrer ao redor até ser resgatada por uma equipe de socorro. Seu noivo morreu e continua desaparecido. David Lindman também estava em Khao Lak e sobreviveu agarrado a uma árvore quando a onda atingiu o resort onde estava hospedado. Ele relatou que viu carros, barcos e até casas sendo arrastadas como se fossem brinquedos. Escapou depois de ficar preso à correnteza por mais de 20 minutos. David, britânico, caminhou entre cadáveres para sobreviver. Ficou tão impactado e tão traumatizado que passou muito tempo tentando entender o que é a vida e o que é sobreviver. Diz que a tragédia alterou totalmente a sua forma de pensar e de viver. Carl Nilsson, um menino sueco de apenas 7 anos, estava em Phuket com sua família. Foi encontrado ferido, com a clavícula quebrada, vários hematomas pelo corpo e vários cortes nos pés. Estava sozinho, andando perdido entre os destroços de um templo, quando gritou para os socorristas. Após ser medicado e alimentado, ele informou que estava em seu quarto de hotel, quando a água quebrou as paredes, invadiu tudo e o arrastou para longe. Ao ser questionado como sobreviveu, ele disse em sua fantasia de criança: "Eu era capaz de respirar debaixo d'água, não sei como." Seus pais e 2 irmãos desapareceram neste acidente. Gillian Searle, turista australiana, estava de férias em Phuket com seus 2 filhos pequenos e seu marido. Tomavam café da manhã no restaurante do hotel, quando o marido disse que iria pegar algo no quarto. Logo depois o mar começou a subir e ela resolveu sair de lá com os filhos o mais rápido possível, pois percebeu que um grande acidente estava para ocorrer, já que as águas subiam rapidamente. Quando a primeira onda começou a invadir tudo, Julian, vendo a morte chegando, procurou um abrigo e neste instante teve que tomar a pior decisão de toda a sua vida: largar um dos seus filhos e tentar salvar o outro, além de tentar sobreviver. Ela percebeu que se tentasse se salvar e aos seus 2 filhos, os 3 morreriam, pois não teria como segurá-los. Assim, para sobreviver, ela só poderia salvar um deles. O filho menor, de apenas 2 anos, já estava em seu colo e seria mais fácil de segurá-lo. Então, resolveu entregar o seu filho mais velho, de apenas 5 anos, a uma mulher que estava próxima, pedindo que o segurasse. A mulher pegou o menino e o segurou pela mão firmemente, enquanto Gillian segurava o menor nos seus braços. Neste momento as águas aumentaram de volume e de velocidade. O menino mais velho escorregou, caindo na água, apesar dos esforços da mulher em tentar segurá-lo. O menino foi levado no turbilhão e desapareceu. O marido de Gillian viu todos os acontecimentos da janela do hotel sem poder fazer nada. Quando as águas baixaram, Gillian e seu marido foram à procura do filho mais velho, que ambos já o consideravam morto.
Para a surpresa de todos, o menino foi encontrado vivo por uma equipe de resgate 2 horas depois do acidente. O menino contou que havia se agarrado a uma porta de madeira que estava flutuando perto dele e que tinha mantido a cabeça fora da água, pois não sabia nadar. Todos conseguiram sobreviver. Hoje, um turista japonês estava passeando pela Tailândia, sobreviveu quando se refugiou em um prédio alto. Por sorte, estava razoavelmente próximo deste local, conseguindo alcançá-lo e entrar correndo. Diz que nunca se esqueceu a terrível visão da parede de água chegando na praia, nem dos momentos em que teve que correr muito para se salvar e dos instantes cruciais em que foi alcançado pela onda já dentro do prédio. Sara, turista europeia, estava em Koh Phi Phi e Sara estava viajando com seu noivo Kali e estavam passando umas férias românticas na Tailândia. Resolveu entrar em um barco ancorado na praia para tirar umas fotos e filmar. Ao subir no barco, a água do mar desapareceu, o que causou estranheza ao seu noivo e também aos pescadores tailandeses que estavam perto e apontavam para o mar. Uns minutos depois, a água do mar retornou e voltou a subir. Uma forte correnteza se formou. O noivo de Sara achou aquilo muito estranho e eles saíram do local o mais rápido que puderam e foram correndo para um lugar seguro, o mais alto possível. Por sorte, eles entraram em um hotel e subiram correndo as escadas para o segundo andar. Em poucos minutos, a primeira onda chegou bem forte e invadiu todo o saguão do hotel, onde eles haviam se refugiado com mais uma dezena de pessoas. A água atingiu mais de 4 metros, obrigando-os a irem para o terceiro andar do hotel. Esta observação feita pelo noivo de Sara salvou a vida dos dois e também de muitas outras pessoas. Karina Dubois estava em Koh Phi Phi e esta médica brasileira passava as férias em Koh Phi Phi. No dia do tsunami foi mergulhar com o marido, através de uma operadora de mergulho. Eles se atrasaram por 30 minutos, mas mesmo assim a operadora os levou para mergulhar em uma pequena e desabitada ilha chamada Koh Bida Nook. Karina e o marido estavam a 23 metros de profundidade quando subiram para fazer a descompressão, procedimento comum durante um mergulho. Fizeram uma parada por volta de 5 metros abaixo da superfície do mar. A onda do tsunami passou por cima deles e os jogou em um turbilhão contra as pedras da ilha. Ela percebeu que algo estava errado, pois havia muita correnteza e antes tudo estava calmo. Quando chegaram à superfície, viram que o barco que os levou até ali estava ao longe, protegido dentro de uma baía. Nadaram até ele, enfrentando uma forte correnteza. Ao retornarem para a cidade, o capitão percebeu que não existia mais o cais, então eles tiveram que nadar por mais uns 100 metros e depois andar até o hotel onde estavam hospedados. Lá encontraram tudo destruído e pessoas feridas, a quem ajudaram. Eles estavam hospedados no lado que sofreu um menor impacto das ondas. Quando já estavam no hotel, chegou a segunda onda, eles se refugiaram na parte mais alta, sobrevivendo. Tilly Smith, uma garota britânica, estava em Mai Khao Beach, Tailândia. Na época estava com cerca de 10 anos, reconheceu os sinais de um tsunami, recuo abrupto do mar. A aparência escura da água. Água com muita agitação e muita espuma nas ondas. Linha alta e escura no horizonte. Tilly percebeu tudo isto graças a uma aula de geografia onde seu professor havia falado sobre este tipo de evento, com estas informações. Ela alertou muitos outros banhistas, gritando para eles que iria ocorrer um tsunami ali e que todos fugissem para um local mais alto nas colinas próximas. O pai de Tilly não acreditava que poderia ocorrer um evento destes, logo ali, naquela praia tão ensolarada, e não queria sair do local de forma alguma. Foi quando Tilly tomou uma atitude inesperada, saiu caminhando em direção à colina mais próxima. Seus pais, sem opções, tiveram que ir atrás dela. Neste momento, um turista japonês que estava na praia e observava toda a discussão olhou para o mar e disse que a menina estava certa e que ela realmente tinha razão, pois todos os sinais eram verdadeiros. Começou a gritar para que todos saíssem da praia, pois um tsunami estava a caminho. Todos correram para a colina mais próxima e assim, Tilly, com sua insistência de criança, ajudou a salvar dezenas de vidas. John Troston visitava Kamala Bay, em Phuket, Tailândia. Professor britânico que viu o mar recuar e reconheceu o perigo de um tsunami, correu para alertar outros turistas, ajudou na retirada das pessoas que estavam em um ônibus de hotel, levando-as para áreas mais altas, sobrevivendo à onda que engoliu grande parte da costa. A família Kakomo estavam de férias em Koh Phi Phi, ilha no sul da Tailândia. Se salvaram porque o pai não quis ir à praia com seu filho, que na época estava com 10 anos, pois estava com um pressentimento ruim naquela manhã. Como estavam em um quarto mais alto de um hotel que resistiu à primeira onda, puderam se salvar, mas assistiram a tudo o que aconteceu e ainda ajudaram outras pessoas. No intervalo entre a primeira e a segunda onda, com receio de ficarem encurralados no hotel, caso chegasse outra onda ainda maior, resolveram pular pela janela da parte de trás do quarto. Essa janela era muito próxima de uma mata, pois o hotel era encravado no sopé de uma grande colina.
Aquela foi a maior sorte, pois após pisarem em terra, correram o máximo que puderam, subindo a colina. Ao alcançarem uma área segura, próxima ao topo, encontraram outras pessoas que também conseguiram fugir para lá e deste local viram a segunda onda chegar e destruir tudo, inclusive o hotel onde estavam. Jürgen Hegel estava hospedado em Kaula que havia jogado futebol na praia no dia anterior, sem passar protetor solar, acabou com queimaduras de sol na pele. Não sentiu o terremoto e pela manhã foi dar um passeio na floresta para fugir dos raios solares intensos. Isto lhe salvou a vida pois estava a 500 metros da praia quando ouviu o ruído que o mar fazia e os gritos das pessoas. Percebeu que havia algo muito errado e estranho acontecendo. Quando a água começou a chegar por entre as árvores, ele correu o mais rápido possível para uma colina próxima e lá ficou na parte mais alta, junto com outras pessoas, aguardando por horas, tudo passar. Perdeu 6 amigos neste tsunami. Eric, mergulhador, morador de Kofifi, estava saindo para fazer um mergulho no mar quando sua esposa o parou na porta e lhe disse que queria subir a colina panorâmica para ver a cidade de cima. Eric, após insistência da esposa, desistiu do mergulho daquele dia e resolveu acompanhar a esposa no passeio, o que salvou a vida dos dois. Eric foi a pessoa que filmou, do alto da colina, a ilha de Kofifi sendo arrasada pelas 2 ondas nos 2 lados. Esta colina, onde eles estavam, foi refúgio para muitas pessoas que ficaram com medo de passarem a noite em Kofifi e serem vítimas de um outro tsunami. Criaram um acampamento improvisado no alto da colina, mas lá também não era totalmente seguro, pois existiam serpentes venenosas que também fugiram para o topo da colina e assim, devido a este fato, 2 pessoas faleceram naquela noite, picadas por serpentes. Anders Bergström, uma criança sueca que visitava a Tailândia com sua mãe na época do tsunami. Anders era um menino de 2 anos de idade e foi encontrado sozinho numa estrada após o tsunami, já que a sua mãe morreu na catástrofe. Ele, após ser identificado, foi reunido com a sua família posteriormente. Não existe uma explicação exata do que aconteceu com ele e de como conseguiu se salvar. Felipe Polakowski estava em Kofifi, na Tailândia, contou: "Eu morava em uma casa, quando sentiu a terra tremer, ouviu um forte ruído e muitas pessoas passaram gritando na língua local que as águas estavam chegando. Pediu à sua esposa que fugisse com a filha do casal que ainda era pequena e que lhe as encontraria depois, assim que pegasse suas economias e os documentos, que estavam escondidos no teto da casa. Depois de muito procurar, ele não conseguiu encontrar o lugar correto onde havia escondido as economias. Foi naquele instante tenso que ele afirma ter ouvido uma voz lhe dizer: 'Fuja enquanto é tempo'. Naquele instante, Felipe largou tudo e saiu correndo na direção oposta ao mar. Ao olhar rapidamente para trás, viu o mar avançando, tudo caindo e sendo destruído, inclusive a sua própria casa. Correu em direção a uma área mais alta, onde havia uma colina. Depois de muito custo, conseguiu atravessar uma abertura em uma cerca de arames farpados e assim subir toda a colina e se salvar. Encontrou sua esposa e sua filha algum tempo depois no alto da mesma colina. Um grupo de turistas que visitavam Phuket foram salvos por uma ideia simples que tiveram na noite anterior ao desastre: subir a colina, ainda de madrugada, para ver o nascer do sol, lá de cima. Uma vez no topo, resolveram ficar descansando um pouco mais, aproveitando as belas paisagens. Pretendiam encerrar a aventura e descerem um pouco antes do meio-dia, quando iriam almoçar no centro de Phuket. Tornaram-se as testemunhas oculares da tragédia e registraram tudo ao filmarem a destruição. Relato de um pescador tailandês: estávamos no mar naquela manhã, ainda próximo da costa. O capitão do barco, que era uma pessoa idosa, observou que o mar se tornara muito estranho, puxando em direção ao alto mar, meio espumoso, muito agitado. Então ele, por sua grande experiência no mar, resolveu voltar para a terra imediatamente, pois sabia exatamente o que poderia acontecer quando a água viesse em direção à costa. O capitão, ciente de que poderia ocorrer uma possível tragédia, aumentou ao máximo a velocidade do barco, foi na direção da costa e procurou o pier mais próximo, um que, por sorte, tinha uma grande colina bem perto. No trajeto ele pediu à tripulação que assim que chegássemos em terra, todos nós corrêssemos para o lugar mais alto, o mais rápido possível. A chegarmos a um lugar seguro quase no topo da colina, olhamos para trás e vimos uma imensa onda atingir o nosso barco, lançando-o a uns 5 metros de altura e devastando tudo ao redor. O ruído que o mar fazia era ensurdecedor. John Kruger, sul-africano, visitava Phuket, na Tailândia, e estava hospedado em um hotel bem perto da praia, tomava o café da manhã tranquilamente, quando vi, pela janela do restaurante, o mar recuar de forma anormal e inesperada. Um tempo depois, o mar retornou e foi subindo, subindo. De repente, uma onda gigante destruiu o restaurante.
Fui levado pelas águas, mas consegui, em um gesto de pura sorte, alcançar um telhado e de lá presenciei a devastação assustadora de tudo que estava ao meu redor. Sochai Boumi, pescador local de Fandinga, salvou-se subindo em um coqueiro. Relatou que perdeu quase todos os amigos e vizinhos de sua comunidade. Foi tudo muito rápido, não deu nem tempo de pensar. Tudo foi arrasado. Anna Joransson, turista sueca, visitava Fifi Islands, consegui sobreviver porque percebi que algo estava acontecendo de errado. Quando a água começou a chegar, corri para a parte alta da ilha. O barulho que a primeira onda fazia parecia com o rugido de um animal ou um barulho de motor ou turbina de avião. A fúria do tsunami não passava e ele seguia com seu rastro de destruição para outros países. País: Malásia. Lugares atingidos: região de Penang e também no estado de Kedah. Horário do impacto local: 9 horas e 30 minutos da manhã. Tempo após o terremoto: entre 2 horas a 2 horas e meia. Altura das ondas: de 4 metros a 6 metros. Vítimas fatais e desaparecidos: 75 pessoas. A Malásia está relativamente próxima do epicentro, mas foi protegida em parte pela ilha de Sumatra, que funcionou como uma barreira natural, uma espécie de escudo, e ainda assim, o país sofreu com a tragédia. Foram registradas 75 mortes, principalmente na região da ilha de Penang e no estado de Kedah, na costa noroeste. As ondas chegaram menos de 2 horas após o terremoto. Em Penang, turistas e moradores foram pegos de surpresa em praias que eram muito movimentadas. Muitas casas e hotéis à beira-mar sofreram danos severos. Estradas costeiras foram alagadas e barcos de pesca destruídos. O desastre deixou claro que, mesmo com a proteção geográfica de Sumatra, nenhuma área costeira do Índico estava segura. País: Myanmar, antiga Birmânia. Lugares atingidos: costa sudoeste. Horário do impacto local: 9 horas e 30 minutos da manhã. Tempo após o terremoto: entre 2 horas a 2 horas e meia. Altura das ondas: de 6 metros a 9 metros. Vítimas fatais e desaparecidos: entre 61 e 90 pessoas. Em Myanmar, também foi atingido pelas ondas, embora os números oficiais sejam incertos devido à situação política do país na época, que vivia sob regime ditatorial. Estima-se que entre 60 e 90 pessoas tenham morrido neste país. As áreas mais atingidas foram na costa sudoeste, em vilarejos de pescadores. Povoados inteiros sofreram com a força das ondas, que arrasaram barcos e moradias simples de madeira. A falta de transparência do governo militar na época dificultou o acesso a dados confiáveis. Muitas mortes provavelmente não foram contabilizadas oficialmente. Obrigado por assistir a este documentário. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo e interessante sobre tsunamis. Deixe um like para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Deixe um comentário ou nos diga de que cidade do mundo você está nos assistindo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.